Beleza, meu camarada? Tudo jóia? Neste vídeo nós vamos estudar aí, né, um resumão teórico do CPC 04 ativo e intangível, os principais pontos que você precisa saber para mandar bem aí nas questõezinhas quando o assunto é CPC 04, norma 4, intangível. Simbora! Primeiro ponto que é bastante recorrente de ser cobrado em prova é a definição. Então, o ativo intangível ele tem três características aqui dentro da definição. A primeira é que ele é não monetário, a segunda é que ele é identificável e a terceira é que ele não tem substância física, ele é imaterial, né? Daí o nome, intangível, tá? Então, não monetário, identificável, sem substância física. Aí é a nossa definição de intangível, tá bom? Então, isso aí, pessoal, o que eles fazem? Ele pega esse não, joga para cá, não identificável, ou ele põe monetário, identificável, sem substância física. Então, ele vai mudando, especialmente esse não monetário e esse identificável, tá? Ele fala que é monetário e fala que é não identificável. Então, toma cuidado só com isso aí e já eras. E quando que ele é identificável? Isso aqui cai bastante também. Ou, né? Então são dois requisitos, não são cumulativos. Ou um ou outro. Então ele é identificável quando eu consigo separar ele, quando ele for separável, tá? Transferido, licenciado, alugado, trocado. Então, uma marca, né? Uma fórmula, uma patente, tá? E ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independente se esses direitos são transferíveis ou separáveis da entidade de outros direitos e obrigações, tá? Então, concessões, por exemplo, né, direitos contratuais ou outros direitos legais. Então, eu tenho uma concessão, né, o direito de usar aquele espaço, né, por exemplo, tá? Então, é isso. Reconhecimento. Então, dentro de reconhecimento, nós temos o princípio geral de reconhecimento, que é o quê? Definição mais confiabilidade. Confiabilidade. E aqui não é diferente, tá? Então, definição mais confiabilidade. Não é diferente. Então, a definição e confiabilidade. Porque isso aqui é definição também. Então, definição, não monetária, identificável, substância física. Para ser ativo, eu tenho que ter uma provável geração de benefícios futuros. E aqui é confiabilidade, tá? Atendeu a definição. Atendeu nesses critérios de reconhecimento, vai ser reconhecido, contabilizado, registrado, né, lançado lá no balanço patrimonial, tá? Então, reconhecimento é bem de boa. E aí, pessoal, nós temos algumas particularidades no reconhecimento. A que mais cai em prova é essa particularidade da aquisição separada. O que entra no custo do intangível, que não entra, tá? O que entra como despesa. Então, o custo do ativo intangível adquirido será separadamente. Entra o preço de compra, os impostos não recuperáveis, qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo, e eu deduzo, né, se houver, óbvio, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. Tá? Se dentro do preço de compra houver tributo recuperável, a gente deduz também. Tá? Imposto recuperável. Se estiver incluso no preço de compra. Tá? Às vezes a questão fala, preço de compra neste valor inclusos, impostos não recuperáveis. Tá? Aqui a gente vai somar caso não esteja já no preço de compra. Toma cuidado com esses detalhezinhos. O preço de compra 100, já está o imposto lá dentro. Vai precisar somar o não recuperável? Não. Agora, se estiver dentro do preço de compra o recuperável, a gente precisa deduzir no preço de compra. Tá? Isso é mais comum quando é estoques, mas a ideia é a mesma. Ó. Aqui, ó, dois cenários. Então, o preço de compra é 100. Preço de compra, 100.
Tá? Aí ele fala o seguinte, ó, nesse valor inclusos dez imposto recuperável, 5 imposto não recuperável. Qual que é o valor aqui? Qual que é o custo do intangível? 100 somos 10 nesse valor inclusos. Já está incluso 10. Não soma. Cinco. Opa, foi mal, pessoal. Vamos mudar aqui só para mim não precisar reescrever ali. Ó. Vamos botar aqui imposto não recuperável. E aqui recuperável. Imposto não recuperável. Não vou somar. Por quê? Porque já está incluso. E se tem 5 recuperável, eu preciso deduzir. Porque está incluso no preço de compra. Então aqui o custo do intangível seria quanto? 100 menos 5, 95. Cenário 2. Preço de compra, 100. Né? Além desse valor, além disso, houve incidência. Dez imposto não recuperável. Vamos escrever direitinho para você entender, né? Imposto não recuperável. 5. Imposto recuperável. Custo vai ser quanto? Preço de compra, 100. Além disso, houve incidência de 10, ou seja, eu preciso somar 10. 110. O 5, eu preciso deduzir? Não, porque ele não está dentro do 100. Então aqui vai ser 110. Olha que louco. Então veja que só no português, e aí vocês erram questões por falta de interpretação do português. Onde que está o X da questão aqui? Está aqui. Ó. Além disso, houve incidência. Nesse valor incluso. Está aí o pulo do gato. Os mesmos valores, 100, 10 e 5, 100, 10 e 5. O que alterou aí? O português. E claro, né? A interpretação da norma com base no português. Isso aqui, pessoal, cai tanto para estoque, para imobilizado e também para intangível adquirido separadamente. Geralmente, esse jogo de palavras com imposto são questões de estoque, tá? Mas já fica aí a chamada para você se ligar. Exemplos de custos diretamente atribuíveis. Custo de benefícios empregados incorridos diretamente para que o ativo fique em condições operacionais de uso ou funcionamento. Honorários profissionais, custos com testes, tá? Então, honorários, testes, benefícios empregados. Então, isso aí são exemplos de custos diretamente atribuíveis. Não fazem parte do custo, são reconhecidos como despesas. Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propaganda e atividades promocionais, transferência para novo local, ó, novo, incluindo treinamento. Então, propaganda, treinamento é despesa, resultado, não é ativado. Custos administrativos e outros custos indiretos, tá? Não fazem parte. Então, a aquisição separada é isso.
Ágio, derivado, expectativa e rentabilidade futura, o goodwill gerado internamente. É só saber que ele não deve ser reconhecido como ativo. Por quê? Porque ele não é separável, basicamente. É isso. Tá? Eu não consigo separar. Então, o goodwill aí, ele está relacionado à sinergia, né, entre as atividades lá. Então, o ágio, né, derivado de expectativa e rentabilidade futura, gerado internamente, ele não deve ser reconhecido como ativo. Tá? Bacana. Lembra aí que nós temos o ágio pago também. Então, tem o goodwill gerado, né, quando ele é pago. Né, por exemplo, né, lá num contexto de CPC 18, de investimentos em controlados e coligados, tem aquele ágio pago. Tá? Até mesmo aqui, né? Pô, adquirir uma marca, lá no nosso material escrito até dou o exemplo, né? Tipo, de uma marca, o exemplo que eu dou é a Coca Zero, né? Então, uma marca, né, gerada internamente e a aquisição de uma marca pela Coca-Cola. Né? Então, ela pode, nesse processo aí, ter ágio também, derivado da expectativa de rentabilidade futura, mas é o ágio pago. Né? Eu consigo identificar o valor. Agora, quando é gerado internamente, eu não consigo separar aquilo ali, tá? Por não ser separado. Mas para acertar a questão, é só você saber que o ágio derivado, né, o gerado internamente, não deve ser reconhecido como ativo. Tá? Bem, e aí, pessoal, tem outra particularidade de reconhecimento, que é a segunda que mais cai, e as outras eu nem vou colocar aqui nesse vídeo, tá? Porque, cara, 95% mais, 99% das questões são esses dois tipos de reconhecimento. Quando ele é gerado internamente ou quando ele é adquirido separadamente. Aí, quando ele é gerado internamente, nós precisamos verificar, né? Dividir em fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Na fase de pesquisa, ainda não há garantia de geração de futuros benefícios econômicos futuros e da viabilidade do negócio. Então, os gastos são reconhecidos como despesa, tá? Vai para resultado, demonstração do resultado do exercício. Já na fase de desenvolvimento, quando a entidade verifica, né, que há garantia de geração de futuros benefícios econômicos da viabilidade do negócio, aí os gastos são reconhecidos como ativo, tá? Ativo intangível. Bacana? Então é isso. Algumas questões vão te cobrar isso de maneira com números, então eles vão colocar, né, isso, parará, e aí vão colocar que aquilo ali é fase de pesquisa. E aí aquele valor vai para o resultado. Tá? E aí quando tá nessa viabilidade, né, de garantia, aí o valor vai ser ativado. Então ele vai colocar datas, valores, e aí vai te perguntar qual o valor que foi ativado. Aí você verifica a partir da data que tem essa garantia, isso aí significa que a fase de desenvolvimento vai ser o valor do ativo intangível. Até aquele momento vai ser o quê? Todos os gastos incorridos vão ser pesquisas, tá bom? E aí, pessoal, as bancas têm cobrado o que exemplo? Essa tabelinha aí, ó. Na verdade, não tem essa tabelinha, né? A gente montou para facilitar a tua visualização. Eu acho que é o item 54 e 59, se eu não me engano, tá? Da norma 4, CPC 04. E ele vai dar exemplos de atividade de pesquisa e exemplos de atividade de desenvolvimento. Então, os examinadores têm colocado nas questões, né? Assinale a opção que indique um exemplo de atividade de pesquisa. Aí ele coloca tudo isso aqui e joga só uma, né? Que corresponde à atividade de pesquisa. Então, observe aí na leitura que as atividades de pesquisa estão relacionadas, né, à busca, obtenção de novo, né, conhecimento. Então, deixa eu sair daqui para me abaixar. Eu até destaquei aqui, ó, busca. Né? E aí você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com a palavra projeto. Porque você vai ver aqui que em desenvolvimento é projeto. Então, sempre nos exemplos de atividade de desenvolvimento vai ter a palavra projeto.
Só que na atividade de pesquisa tem um projeto também, tá? Mas é projeto, avaliação e seleção de alternativas possíveis. E aí o macete é pesquisa, projeto possível, alternativa possível. Então, alternativas possíveis é o projeto da pesquisa. A alternativa escolhida é do desenvolvimento, tá? E os examinadores colocam, cara, tem questão que os caras vão nessa maldade. Então, todas as opções têm projeto. Então, você vai ver aí questão que o cara vai fazer o seguinte. Assinale a opção que indica, né, exemplos de atividade de desenvolvimento. De pesquisa. Aí ele coloca A, B, C, D e E. Opção A. Projeto, construção e teste de protótipos. Opção B. Projeto e ferramentas. Opção C. Projeto, construção e operação de fábrica piloto. Opção D. Projeto, construção e teste da alternativa escolhida. E opção E. Projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis. Pessoal, faz sentido? Quando eu estou na pesquisa, eu ainda estou vendo as possibilidades. Eu estou pesquisando. Eu vou pegar um insumo X, um insumo Y. Eu estou vendo as alternativas possíveis. Quando eu estou no desenvolvimento, eu já escolhi uma alternativa. Então eu só vou o quê? Testar essa alternativa escolhida. Então, tem lógica isso aqui? Óbvio. Quando eu estou pesquisando, vamos imaginar aí que seja um novo medicamento, uma nova vacina. Tá? Uma vacina para o vírus Y. Tá? Então eles estão o quê? Testando alternativas possíveis, né? Projetando, buscando, obtendo novo conhecimento, né? Alternativas de materiais e por aí vai. Tá? Então, tudo que for possível, eles vão testando, estão pesquisando, né? Erro, acerto, erro e acerto. Quando eu estou em desenvolvimento, cara, aí o que eu vou fazer? Cara, eu já tenho os insumos, eu vou testar os protótipos, né? Eu vou, fazer o pequeno ajuste, o gabarito, o molde. Eu estou desenvolvendo o negócio, né? O projeto piloto, a alternativa escolhida. Entendeu? Então, tem lógica do negócio também, não precisa memorizar. O que você precisa saber aí? Cara, tudo que for projeto, né? Desenvolvimento, alternativa escolhida, atividade de desenvolvimento, pesquisa, né? As possibilidades, tá? Então isso aqui é chatinho quando eles colocam lá na hora da prova. Assim você manda ver e não erra mais, tá? Mensuração. Então saímos de reconhecimento, agora vamos para mensuração. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Os direitos classificados no intangível pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. E aqui o CPC 04 fala, né? O ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo, tá? Que é esse mesmo custo aqui. Então veja que isso aí está tanto na Lei 6404, como também no CPC 04, tá? O ativo intangível vai ser reconhecido inicialmente ao custo e aí depois nós temos a mensuração subsequente. Ele vai optar pelo método do custo ou pelo método da reavaliação, tá? Beleza? Então, mensuração inicial, custo. O que entra no custo? Isso aqui que a gente viu, tá? Quando está adquirindo separadamente. Tá? É isso que entra no custo. Aí depois, num segundo momento, eu posso optar pelo método do custo, tá? E eu vou pegar o custo menos, né, amortização acumulada e perda acumulada, teste de recuperabilidade, ou reavaliação. Isso ser permitido legalmente. E aí no Brasil, né, no nosso país, a Lei 6404 não permite. Então, na prática, não existe reavaliação. Mas ele vai te cobrar, porque ele está cobrando, né? Após não sei o que, pode, né, custo ou reavaliação. Sim, pode. Isso se permitido legalmente. Aí na legislação, por que fala assim se permitido legalmente? Por que, professor, já não coloca? Cara, se não permite legalmente, por que existe isso?
porque isso aqui, pessoal, é a norma internacional, tá? Então, isso aqui é uma tradução, basicamente, da norma internacional. E aí a norma internacional, ela não sabe, né? Ela tem que ser uma forma escrita que cada país vai aplicar, tá? Então, é muito comum isso, se permitido legalmente, conforme normatização prevista, tá? Então, na França pode ter uma lei que diga lá que pode te reavaliar, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Chile, enfim, qualquer país do planeta, tá? Que tem o processo de convergência. A grande maioria, né, dos países, né, minimamente assim, desenvolvidos, já fizeram esse processo de convergência. Então, quando a gente estuda contabilidade, isso aqui, cara, você pega uma demonstração contábil de qualquer outro país em que a empresa que tenha as normas convergentes, você entende o que está acontecendo lá. Então, é uma linguagem única hoje, né, a nível global. Isso é interessante. Então, a contabilidade que a gente está estudando aqui é a contabilidade que é estudada na Europa, é a contabilidade, né, com pequenas adaptações da parte legal. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente estuda a 6404, a Lei 6404, Lei das SAs e por aí vai. A legislação a gente precisa estudar. Mas as normas contábeis, se você for estudar em outro país, vai ser a mesma coisa. Tá? Então, é um conhecimento, é uma ciência que está muito bem desenvolvida, né? Pode falar mal da contabilidade, mas é uma das ciências mais bem desenvolvidas hoje, né? A nível global, com normas, né, que os países se comunicam. E não poderia ser diferente, porque a linguagem dos negócios, fruto da globalização, a contabilidade precisou o quê? Acompanhar essa evolução da dinâmica, né, do mercado. Então, estamos hoje num nível de maturidade das normas interessante, né? Bacana! Então, método do custo ou reavaliação. Custo, menos eventual amortização acumulada e a perda acumulada. Reavaliação, valor reavaliado, que corresponde ao quê? Ao valor justo à data de reavaliação. Fechando aqui a nossa parte teórica, só trouxe alguns pontos sobre vida útil. Isso aqui às vezes é cobrado de maneira teórica. Tá? O que é vida útil? É o período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ativo ou o número de unidades de produção de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. E isso aqui, inclusive, que é mais cobrado em um ativo intangível com vida útil definida, deve ser amortizado. Já quando é indefinido, eu não amortizo, tá? Mas ambos são testados, né, pela recuperabilidade. Tá? Então, vida útil definida eu amortizo e a indefinida eu não amortizo. Ambos, né, independente da vida definida ou indefinida, sofrem o teste de recuperabilidade. Inclusive quando é indefinido, anualmente. Justamente por não ter amortização. Quando é definido, só quando tem, né, necessidade, quando realmente verifica uma desvalorização. Tá? Então é isso. Fechamos aqui a nossa parte teórica deste vídeo, né, no teste de recuperabilidade. Sempre fica chamado para você me seguir nas redes sociais. Forte abraço, bons estudos. A gente se fala aí no próximo vídeo. Valeu demais!